Aquele álbum antigo de fotografias pode ter muito mais história do que você imagina. A Prefeitura de Belo Horizonte está em busca de imagens registradas por lambe-lambes para conseguir o registro dessa atividade como patrimônio cultural. Francisco Alves, mas podem chamar de Chico Manco. Ele enxerga o mundo pelas lentes de uma câmera há quase meio século. Tudo que eu adquiri até hoje veio através da fotografia. Inclusive, minha esposa, eu conheci ela aqui no parque. Às vezes tirar uma fotografia aqui, nós nos conhecemos e nos simpatizamos um com o outro e deu certo. A máquina de lambe-lambe foi aposentada. Não há mais filme para ela no mercado. Mesmo assim, continua ao lado de Chico Manco. Símbolo da saudade de um tempo em que o trabalho era muito mais artesanal. Ficou muito fácil a fotografia, então eu acho que não dá aquele gosto, aquele sabor que a gente acabava de fazer aquele serviço no manual e entregava o cliente e ele falava assim, poxa, ficou excelente. Hoje basta apertar um botão para registrar uma imagem. Fazer fotografia ficou cada vez mais fácil e a vida dos lambe-lambes mais difícil. A concorrência das câmeras digitais e dos celulares diminuiu a procura dos clientes e fez com que muitos artesãos da fotografia abandonassem o ofício. Foi o caso do lambe-lambe Isaac. A história dele ficou registrada no documentário Passeio no Parque. Ele faleceu em 97, mas em 1993 ele parou de trabalhar no parque, ele deixou o parque, porque ele não queria entrar naquele processo de mini-labs, em que tinha uma revelação instantânea das fotografias e também não queria trabalhar com colorido. Outros aderiram às novas tecnologias, como o lambe-lambe mais antigo de Belo Horizonte, ainda em atividade. São 53 anos na praça. Tem que modernizar, acompanhar a evolução, né? Que se eu ficar naquela só, com máquina lambe-lambe ou máquina manual, bater foto, levando nas casas para fazer, demorando 1 hora, então eu não estou acompanhando a evolução. Agora a Prefeitura quer o registro do ofício de lambe-lambe como patrimônio cultural da cidade. Nós estamos no momento do processo de inventário, já fizemos reuniões com os fotógrafos que estão em atividade, vamos iniciar o período de entrevistas com eles e estamos no momento procurando documentação que conte essa história desse ofício em Belo Horizonte. Os próprios retratados podem ajudar a manter a tradição. O lambe-lambe, a gente tem que lembrar que ele não é só um retratista, né, que faz foto para documento, né? Ele era um fotógrafo oficial, aquilo ali era uma loja, né? Aquela máquina era um laboratório ambulante. Histórias de bairros de Belo Horizonte que muitos só conhecem de ouvir falar estão agora registradas em livros. Um projeto do Arquivo Público levanta as origens das 9 regionais da capital e toda essa história ainda vai ser ensinada em sala de aula. Pelas ruas de Venda Nova, é difícil encontrar alguém que não conheça a origem do lugar. Tinha todo mundo aqui na vendinha e passou a chamar Venda Nova. A principal avenida já foi um caminho de tropeiros. De lá para cá, muita coisa mudou. Tá bem pequenininha, né? Era só uma rua estreitinha e agora já tá... Em alguns lugares, como no Centro Cultural, aquele jeitinho de antigamente ainda continua. Nós somos uma família, todo mundo conhece todo mundo, né? Um vai para casa do outro, conversa um pouco, vai para casa do outro, conversa um pouco. Para guardar memórias como essas de Venda Nova e de outras regiões de Belo Horizonte, foi criado o projeto Histórias de Bairros. Livros sobre 6 regiões administrativas já foram editados. Agora só faltam as regiões Norte, Oeste da Pampulha. A ideia é levar um pouco do passado para quem tem todo um futuro pela frente. A coleção surgiu para atender uma demanda de crianças que começam a aprender a história da cidade. A ausência de um material para esse público, né? Então o arquivo resolveu começar a fazer um levantamento em seu acervo sobre essa história dos bairros. Antes que os livros cheguem até as crianças, são os professores que passam por um aprendizado. Para que esse uso seja potencializado, na medida em que eles conheçam mais profundamente como o material foi pensado e como ele pode ser utilizado em sala de aula. E já tem gente ansiosa para contar uma história que vai além do que está nos livros. Que era uma fazenda e eu comprava fruta aqui para levar para minha escola, para estudar.
tem 42 anos que eu moro aqui nesse bairro, né? E eu tenho um enorme orgulho de ser cidadã aqui do bairro Jardim Europa. O Jardim Europa, onde mora essa professora, é um dos 40 bairros que compõem a Regional Venda Nova. Uma casa com jeito de hospital. Ou seria o contrário? Um projeto da FEMIG dá atendimento médico e abrigo para mulheres em gravidez de risco ou que tiveram bebês prematuros. É tudo de graça. Parece uma casa como outra qualquer. Quem entra por esta porta tem dificuldade de acreditar que a casa faz parte de um hospital. Aqui ficam hospedadas grávidas de risco e mães que precisam acompanhar os filhos recém-nascidos. No estado, são 4 espaços como este. A filha de Simone nasceu prematura e precisou ficar mais tempo no hospital. Para que a menina possa receber o leite materno, a mãe tem que estar por perto. A vendedora de Brumadinho encontrou o conforto necessário para ficar ao lado da filha em uma das casas da gestante de Belo Horizonte. A gente pode dormir melhor, porque lá no berçário, né, tem os outros bebezinhos, a gente não consegue estar relaxando. E aqui a gente pode ter um acesso a hora que a gente quer para ver ela. Cada casa tem capacidade para até 10 mulheres e conta com sala, cozinha, quartos e ambulatório. Para os profissionais de saúde, os benefícios são visíveis para mães e crianças. E sentindo a presença dela, isso implica numa melhora considerável. Para a gestante de alto risco, a melhora também é significativa, porque ela estando aqui dentro, tem mais acesso ao médico. Juliana já teve 2 partos prematuros e por isso precisa ser acompanhada de perto. O ambiente acolhedor também contribui para um final de gestação mais tranquilo. Um leito de hospital, às vezes você não está debilitada para ficar num leito e lá você se sente assim. Então, que o fato do lugar ser parecido com uma casa, né, de você estar podendo caminhar, de você não precisar ficar entre os debilitados que realmente precisam, você dá vaga a outras pessoas que realmente necessitam. Querem se tornar conhecidos e visitados. Neste mês, a Comissão de Turismo da Assembleia realizou uma audiência pública na região. Cidades como Sacramento contam com a natureza e a história para atrair turistas. Igrejas e casarões antigos sobreviveram ao passar dos anos. Foi aqui que nasceu o Triângulo Mineiro, o sertão da farinha podre, através do Desemboque. Desemboque, hoje distrito da cidade, já foi o centro de tudo. Parada certa de paulistas à procura de ouro e índios para o trabalho escravo. A cidade foi fundada em 1876, sob as bênçãos da Virgem do Santíssimo Sacramento. Além da forte influência católica, a região tem um dos mais antigos núcleos do espiritismo no Brasil. O Colégio Allan Kardec, criado por Eurípedes Barçanufo em 1907, foi o primeiro da religião no país. O Palácio das Artes já foi a estação dos bondes, construída em 1913 em estilo alemão. E para mover os bondes era produzida energia na usina Cajuru, patrimônio histórico da cidade. Do centro, eles seguiam para a estação de trem do Cipó, a segunda mais antiga do estado. A estação do Cipó funcionou entre 1889 e 1976, como a linha que ligava São Paulo a Goiás. Por aqui passaram personagens históricos como Santos Dumont e Monteiro Lobato. Agora ela está desativada, mas existe um projeto para restaurar o prédio e construir uma área de lazer para os visitantes. Nós estamos aqui bem à margem do Rio Grande, na divisa de Minas com São Paulo. Aqui vai ser criada uma praça imensa com quiosque, uma área de lazer, marina. Outros 2 rios, Araguari e Claro, cortam o município. Potencial para geração de energia e turismo. Cachoeiras, represas e lagos são um convite para quem procura aventura. O lugar também é porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Canastra. Outra atração é a Gruta dos Palhares, uma das maiores de arenito da América Latina. Vem caravanas do Brasil inteiro fazer orações aqui. As pessoas atribuem à Gruta dos Palhares uma mística muito grande. Sertões de Guimarães Rosa, sertões de Euclides da Cunha. Quantos sertões existem por esse Brasil afora, hein? Pode apostar, muito mais do que você imagina. E o IBGE acaba de reuni-los em um atlas que junta história, geografia e literatura.
Mas você sabe mesmo o que é sertão? Sertão? É, lugar deserto. Pra mim é uma roça, é uma região árida. E pelo que eu sei, é um lugar assim mais isolado da capital. Quando o Brasil foi descoberto, os portugueses chamaram de sertão tudo que estava além do litoral. A Carta de Caminha já afirmava: pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Depois, a ideia de sertão passou a ser a de lugares ainda não colonizados, de desordem e selvageria. Só mais recentemente o termo foi usado para falar de regiões secas. O sertão não é um lugar específico. O sertão é a ideia que se tem de um lugar em diferentes momentos da nossa história de ocupação. Minas são muitas e os sertões de Minas também são muitos. Até em lugares que ninguém imagina. Aqui na Serra do Rola Moça, pertinho da capital, é o começo do Sertão do Ouro, que no século XVIII atraiu muita gente à procura de riquezas. As aventuras em busca do minério estão presentes em romances como os de Vera Teles e Paulo Setúbal. Todos os sertões foram retratados e contados pela literatura e agora estão reunidos com as suas histórias no Atlas das Representações Literárias de Regiões Brasileiras. É muito importante a gente integrar os conhecimentos da geografia com o conhecimento da história, porque isso revela um Brasil, né, que está descrito nas obras literárias que nem sempre, né, é visível para toda a sociedade. O primeiro sertão mineiro no livro é o da Zona da Mata e do Vale do Rio Doce, por onde passavam os bandeirantes. Sagas registradas pelas mãos de autores como Graça Aranha e Luiz Rufato. Outro sertão é o dos Currais, que vai da região de Belo Horizonte ao norte. E ninguém melhor do que Guimarães Rosa para dizer deste lugar. Há tanta miséria. O Chapadão no Pardo é igual. Há muita gente entristece, mas eu já nasci gostando dele. Sertões diversos, mas com alguma coisa em comum. As identidades regionais, elas foram preservadas. Essa diferenciação foi preservada e se mantém até os dias de hoje. Isso é que é o grande barato do livro. "90 anos de história de uma família e de uma cidade. Tudo registrado na frente e no verso de cartões postais. Uma exposição na capital reúne o acervo que um historiador, morto há 15 anos, juntou durante toda a vida. Mais do que as transformações que ocorreram em Belo Horizonte, as correspondências narram costumes de um tempo bem diferente. Quem nunca esperou a chegada de uma carta ou escreveu para alguém que está distante? Nestes cartões, relatos da família Gravatá. No verso do postal, Elvira agradece ao filho por um lindo sapato vermelho, mas depois pede que ele troque por um marrom. Já Mirinha escreve para o padrinho informando que está doente e não poderá visitá-lo. Histórias presentes em correspondências trocadas por parentes e amigos. Além de imagens da cidade, os cartões postais revelam pedaços de vidas. E agora estão reunidos nesta exposição. São mais de 80 cartões enviados desde 1900 até 1990. A coleção foi feita durante anos pelo historiador Hélio Gravatá. Ele começou a juntar tinha alguma coisa a ver com o trabalho dele, que era dar informações sobre pesquisas, sobre Belo Horizonte. Conta uma história toda de uma época, a bela época, né? Teve um tempo que os postais nem fotos tinham. Depois passaram a mostrar a cidade e as transformações que ela sofreu. Nas mensagens, costumes que não existem mais. A caligrafia é cuidadosa e o vocabulário, às vezes, muito formal. Detalhes que deixam saudade até em quem não viveu naquela época. Faz parte do cotidiano de uma época, mas remete ao nosso próprio cotidiano. São histórias de tios, de padrinhos, de primos, de cuidados que a mãe tem com o filho. Então você acaba se reconhecendo ou reconhecendo
parte da história da sua família nesse cotidiano que está retratado nos cartões. A já tradicional campanha de popularização do teatro é sinônimo de diversão para o público da capital. Para os técnicos e artistas, é uma temporada de muito trabalho. Alguns se desdobram em vários espetáculos. São 3 meses que valem por um ano inteiro. Vem comigo. Diretora, atriz, produtora. Há quase 30 anos, para Joselma, o teatro mais parece uma maratona. Quando eu fui batizar minha filha, eu tive que pedir para o padre batizar ela durante a semana, porque fim de semana não ia ter jeito de batizar a menina. Corre entre camarins, troca de roupas, ajustes no espetáculo. Vou passar aquela cena um pouquinho aqui. Ele está sentado aqui nessa hora, você está aqui, senta aqui. Nem bem terminou de dirigir, lá vai Joselma se transformar na protagonista de outra peça. Olha que beleza. Quando eu visto a roupa da Ana, quando eu incorporo a Ana, aí eu acho que eu esqueço o resto. Eu sou a Ana e pronto. Não tem terça para bagunçar. Olha que esse menino não me interessa, mas que me importa que role com ele pelos cantos escuros como uma cadela no cio. O inferno é seu, a mentira é sua. E olha que essa correria é o ano inteiro, mas ganha mais visibilidade durante a campanha de popularização do teatro e da dança. Vamos ter uma vida tranquila, Aleixo. Nada é impossível debaixo do céu, não. É nesta época que o mercado fica mais aquecido para quem trabalha na área, como Cássio Barcelos, que está envolvido em 2 espetáculos. Ele atua, dirige, é cenógrafo e iluminador. Que é a época que traz dinheiro. De março a dezembro, nós não temos público que garanta uma manutenção de espetáculos, um giro financeiro, uma remuneração adequada. Quando chega a campanha, isso acontece. Mas antes do espetáculo começar, muito trabalho é feito fora do palco. É atrás das cortinas que a equipe técnica atua. E aqui nada pode dar errado. É preciso conferir o figurino e colocar o cenário em ordem. Não pode esquecer de testar a iluminação e o som. E todo mundo faz um pouco de tudo. Nos bastidores é uma loucura. E para quem está começando, a campanha, que é de popularização, também é de oportunidade. Para a gente, que atores e diretores, produtores, é muito bom. Venham assistir a gente. O Centro de Referência à População de Rua de Belo Horizonte faz nesta semana um mutirão para se tirar de graça título de eleitor e documentos de registro civil. Rafael foi fazer a segunda via do registro de nascimento da filha, perdido há 6 meses. Ninguém pode ficar sem um documento ultimamente, né? Porque a violência está demais, então ficar na rua sem documento não aconselho ninguém. Alexandra perdeu o título. Ela aproveitou para tirar um novo documento e agora vai votar mais perto de casa. Desde novembro que eu perdi meu título até hoje, né? Hoje que eu consegui, graças a Deus. Eles são catadores de papel ou moradores de rua, pessoas que têm as vidas marcadas pela exclusão, mas agora conseguiram ter de volta o direito à cidadania. Não é possível que eles tenham benefícios do governo, que tenham atendimento em hospitais e outros benefícios sem que tenham essa documentação. Só no primeiro dia do mutirão, mais de 60 registros civis foram emitidos. E a parceria com a Justiça Eleitoral deu a muitos a chance de votar nas próximas eleições. Vai ser bom para me votar, né? Porque eu gosto de votar. O fechamento de pedreiras na região do Parque Nacional da Serra da Canastra reuniu ambientalistas e empresários numa audiência da Comissão de Trabalho. A mineração de quartzito foi suspensa depois de uma blitz do governo federal, o que teria causado cerca de 1.200 demissões. Os empresários denunciaram aos deputados a atuação dos fiscais no fim do ano passado e levaram fotos do que consideram um abuso. Chegaram lá autuando, multando, né? E destruindo as nossas benfeitorias. Cantina, almoxerifado, alojamento. O Instituto Chico Mendes, responsável pela fiscalização, alega que os empresários não poderiam ter construído na área, mas ficou de investigar a denúncia. A gente precisa fazer esse levantamento das ações que foram feitas, de como foi feita essa ação
de fiscalização, se foi feita uma ação truculenta, nós vamos verificar. A razão de todo o problema é que a atividade minerária está dentro de uma área que seria do Parque Nacional da Serra da Canastra. Mas desde que o parque foi criado há mais de 30 anos, grande parte dos terrenos não foram desapropriados e nem os donos indenizados. A área total do parque é de 200 mil hectares, mas em 130 mil ainda há atividade econômica. Um projeto para redefinir a demarcação, excluindo as áreas já ocupadas, está no Congresso. Mas a Comissão de Trabalho da Assembleia quer uma solução antes de o projeto ser votado. Poderia fazer um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta entre os extratores de pedras e também o Ministério Público Federal, onde você discute um projeto técnico, onde possa ter uma exploração das pedras de forma autossustentável. Quem depende do trabalho nas pedreiras torce para que a solução venha logo. Nascemos lá na cidade, sempre vivemos dessa mineração. Não tem para onde nós ir. A Comissão de Assuntos Municipais discutiu a situação de 300 trabalhadores que prestam serviço à Gasmig na cidade de Ouro Branco. Eles estão há 3 meses sem receber. O sonho de emprego numa grande empresa como a ADM atraiu trabalhadores de todo o país para Ouro Branco. Eu vim do Ceará. Sergipe, a cidade é Lagarto. Mas a obra está parada e cerca de 300 funcionários há 3 meses sem salário. A família está passando fome. E se não é o sindicato segurando a nossa barra aqui até hoje, nós estaríamos passando fome aqui também. O problema começou com a rescisão do contrato da ADM com a Gasmig. Desde setembro, os trabalhos estão parados. Mas o conflito entre as duas empresas vem de antes. A ADM foi desclassificada pela Gasmig ainda na licitação da obra, mas conseguiu na justiça o direito de continuar na disputa e saiu vencedora. Na audiência, a Gasmig alegou que a ADM não cumpria exigências técnicas e garantiu que os funcionários serão aproveitados pela nova contratada. A Gasmig vai atuar nesse sentido, de modo a orientar as empresas para essa absorção da mão de obra. A comissão vai solicitar na Justiça o bloqueio dos bens das duas empresas. Para os deputados, o conflito pode ser longo, mas os trabalhadores não podem esperar. As outras questões entre DM e Gasmig, que se resolva nos tribunais, mas que a garantia da qualidade de vida dos trabalhadores seja assegurada imediata. A solução ela é urgente, ela é emergente e nós precisamos de dar um basta nessa situação. Projetos muito discutidos no primeiro semestre estão prontos para votação em segundo turno. Os deputados voltaram às atividades do plenário na tarde desta terça-feira. Os trabalhos começaram com um minuto de silêncio pela morte em julho do deputado federal e presidente do PMDB mineiro, Fernando Diniz. Depois, o plenário decidiu prorrogar por 30 dias a Comissão de Execução das Penas e ainda discutiu a decisão do governo de adiar as aulas por uma semana. Segundo a oposição, o prazo não está sendo usado para preparar os profissionais de ensino no controle da gripe A. E muita discussão entre oposicionistas e a base do governo ainda está por vir. Entre os projetos prontos para votação em segundo turno no plenário está o do governador que transforma a Codemig em empresa pública e conta com o apoio da minoria. Mas no projeto da Lei Florestal, a oposição não vai ceder. As concessões que fizemos chegaram no limite e acreditamos que o projeto venha atender realmente a necessidade de Minas Gerais. Aprovar a lei florestal também é prioridade para a bancada do governo, que ainda tem pressa para votar um projeto de empréstimo, 178 milhões de reais do BNDES. Eu espero que em agosto a gente consiga trabalhar limpando a pauta com as pendências que ainda ficaram do primeiro semestre, para que no período de setembro em diante nós possamos nos debruçar com muito carinho, com muita dedicação ao PPAG, né, a questão da lei orçamentária. O PPAG define as diretrizes da administração para os próximos 4 anos, com a previsão dos gastos. Já o orçamento estima as receitas e fixa as despesas para o ano seguinte e deve ser votado em segundo turno até dezembro.